comandantes das Forças Armadas, mas também serão julgados pelo Senado, meus amigos, os dois grandes procuradores. O Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. O AGU e o PGR, se praticarem crimes de responsabilidade, serão julgados pelo Senado da República. Bom, além do PGR e além do AGU, os membros dos dois grandes conselhos nacionais, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ e o CONAMP, os membros que participam do CNJ e do CONAMP, também serão, assim como o PGR e o AGU, julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. A gente vai encontrar essa previsão, meus amigos, no artigo 52, compete ao Senado, não mais inciso 1, agora inciso 2. 52, inciso 2, compete ao Senado julgar por crimes de responsabilidade o PGR, o AGU, assim como julgará também os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A gente, quando abre o artigo 52 e pega esse segundo inciso, a gente, por fim, vai ver que a última das autoridades que será julgada no crime de responsabilidade pelo Senado é qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então está aqui para vocês, para a gente fazer a fixação, a leitura ipsiliteris do artigo 52 em seus dois primeiros incisos na nossa Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal: 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. 2. O que compete ao Senado? Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então você já sabe, se cai na prova, o Senado julga quem por crime de responsabilidade? Presidente e vice, ministros do próprio Supremo, membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, AGU e PGR. Pode também ter que julgar, por haver concurso de crimes, os ministros de Estados e os comandantes das Forças Armadas quando praticam crimes de responsabilidade conexos com crimes de responsabilidade do presidente da República e do vice. Ao Supremo Tribunal Federal, cabe julgar quem? Ao Supremo Tribunal Federal, o artigo 102 vai dizer no inciso 1, compete ao STF processar e julgar originariamente. E nas alíneas B e C, nós vamos encontrar uma série de autoridades que serão julgadas pelo Supremo. Você já aprendeu que o presidente da República e o vice, nas infrações penais comuns, não vão para o Senado. Eles vão para o STF. Os comandantes das Forças Armadas e os ministros de Estados, eles já estão no STF nos crimes de responsabilidade. Então, também ali serão julgados pelas infrações penais comuns. Então, as infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade dos ministros de Estado e dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica são julgados no Supremo, com a ressalva já falada que se houver crime de responsabilidade em conexão com os crimes do presidente ou do vice, sobe para o Senado. Mas tem mais gente, meus amigos, que quando pratica crime de responsabilidade, vai ser julgada pelo STF, não vai para o Senado. Para o Senado, a gente já fechou a conta. Para o Senado, você já sabe, os dois grandes advogados, os membros dos dois grandes conselhos nacionais, os ministros do maior de todos os órgãos do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o presidente e o vice. Você já sabe que no Senado, por crime de responsabilidade, não vai errar, hein, gente? Todo mundo atento, olha para a telinha. No Senado só, presidente e vice, ministro do Supremo, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho do Ministério Público, Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da República. E eu só atraio para lá ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas se forem crime de responsabilidade em conexão com o crime de responsabilidade do presidente da República e do seu vice. O Supremo Tribunal Federal vai julgar crimes de responsabilidade praticados pelos membros dos tribunais superiores, gente. Os tribunais superiores, os seus membros, quando eles praticarem crimes de responsabilidade, eles serão julgados no Supremo Tribunal Federal. E qual a importância? Você já sabe que para o Senado não vai mais ninguém. É porque agora ou vai para o Supremo ou eventualmente desce para que se julgue no STJ. E aí tem um macete muito fácil, sem querer hierarquizar, não é esse o foco, não é que eu queira estabelecer uma hierarquia, mas o Supremo Tribunal Federal é uma casa que, por analisar as questões constitucionais, ela analisa uma fonte de hierarquia maior do que o Superior Tribunal de Justiça, que analisa as questões infraconstitucionais. Então, o Supremo Tribunal Federal, eu vou me permitir dizer, é maior do que o STJ, apenas para um fim didático. Ele vai julgar autoridades dos tribunais maiores. Os tribunais menores, suas autoridades nos crimes de responsabilidade, serão julgados no STJ. Então, os membros do TSE, do TST,
os membros do Tribunal de Contas da União, o Nacional da União. Esses membros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Mas os desembargadores dos tribunais regionais e dos tribunais de justiça, então TRT, TRE, TRFs e TJs, eles serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça nos crimes de responsabilidade. Então, qual é a atenção que eu quero pedir a vocês? Quando a gente vai analisar crimes de responsabilidade, o que é que vocês têm que perceber? Primeiro, quem é que vai para o Senado? É o alto clã, é o alto clero. Ser julgado pelo Senado é presidente da República, vice, ministro do Supremo, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, AGU e PGR, podendo haver a atração pela conexão já citada quanto aos ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas. Fechei a porta do Supremo. Quem é que vai ser julgado do Senado. Fechei a porta do Senado. Quem é que vai ser julgado no STF? Quem vai ser julgado no STF? Pelos crimes de responsabilidade. No STF, eu vou julgar crimes de responsabilidade dos ministros de Estado e dos comandantes das Forças Armadas. Assim como eu também julgo as infrações penais comuns por eles praticadas. Mas também vou julgar crimes de responsabilidade no STF, quando praticados pelos membros dos tribunais superiores, TSE, TST, e vou julgar também no Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade, aqueles membros do Tribunal de Contas da União. Só tem mais uma pessoa especial que vai ser, quando praticar crimes, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. São chefes de missões diplomáticas. Eles são julgados no Supremo Tribunal Federal, os chefes de missões diplomáticas. Então, eu vou ler com todo carinho para vocês o artigo do Supremo, que é o artigo 102, que lá no inciso 1 cuida da competência para processar e julgar originariamente no Supremo Tribunal Federal. E vou ler com vocês as alíneas B e C desse nosso importantíssimo artigo 102 da Constituição. Venham junto comigo, meus amigos. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente. A linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente e os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Infrações penais comuns. A linha C, que é o que me interessa agora, vem comigo. Tanto nas infrações penais comuns, como nos crimes de responsabilidade, o Supremo julga originariamente os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas, salvo os casos de conexão para o Senado, bem como os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, eu quero chamar a sua atenção com muito carinho. O Supremo Tribunal Federal, ele vai julgar, ele vai processar e julgar originariamente os crimes de responsabilidade, assim como também as infrações penais comuns de algumas pessoas que não irão para o Supremo. Você me ouviu dizer aqui que os membros dos tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática, e aí vale o destaque, hein, gente, em caráter permanente, de caráter permanente, missão diplomática, não é a temporária, é de caráter permanente, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vem comigo por osmose, olha para a tela, vem junto comigo, não vamos dar mole para o examinador, não vamos errar isso domingo se cai na prova. Se cai na prova, crime de responsabilidade, eu sei que alguns vão para o Senado, os dois advogados maiores, PGR e AGU. Eu sei que para lá vão os ministros do Supremo, os membros dos dois conselhos maiores, Conselho Nacional de Justiça e Conselho do Ministério Público, presidente da República e seu vice. Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade, ministros de Estado, comandante das Forças Armadas, bem como os membros dos tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Bom, qual é a maldade? Os membros dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais,